Fala pessoal, tudo bem? Longa caminhada, chegamos ao último módulo, ao último assunto desse mini curso. Muito obrigado se você continuou. Foi até aí o final, não perdeu nenhuma aula, não parou nenhuma aula, né? Seguiu aí firme. Então vamos falar sobre operacional. Opa, agora que é a boa, o cara vai operar, vai mostrar os milhões. Não. Lembre-se da primeira aula de introdução, onde a gente nivelou as expectativas. Você não deve ter mais essa expectativa aqui nesse curso. Mas vamos falar sobre operacional, né? Primeiro, vou lembrar de um ponto aqui importante do processo. Falei muito durante esse curso sobre a questão gestão do capital, gerenciamento do risco, a técnica, uma técnica para a gente utilizar e a mente. E até destaco aqui a engrenagem aqui da mente como a maior engrenagem, para mim pelo menos é, e eu entendo até como a mais importante. Então, a gente definido isso, essas engrenagens trabalhando bem, a gente tem um processo. Comentei logo na primeira aula, né, aula de introdução, uma aula longa, mas espero que tenha sido legal para você, tenha sido bom, gerado alguns pontos aí para reflexão. Comentei sobre a nossa empresa, sua empresa, a minha empresa de investidor, o Você Investidor SA. No meu caso aqui eu batizei aí de Avera, né? E essa empresa que eu visualizei, que eu comentei numa aula, né, que era uma visualização, algo abstrato, não é uma estrutura, uma sala com várias pessoas, mas ela tem o quê? Tem o P&D, que a gente vai ter essa questão de ou você vai contratar uma casa de análise, ou você vai ter alguém que vai estar te passando recomendação, você vai ter o operacional, porque você vai precisar executar essas ordens, né? Executar, e você vai ter um controle para medir, sempre eu alertando aqui, qualquer contratação de serviço você tem que medir. A gente não pode estigmatizar. Contratei uma casa de análise, recebi 10 recomendações, executei 2 e errou, então a casa de análise é horrível. Não. Será a casa de análise não está errada, ela passou 10, você executou 2. O que você tem que ver é se as outras 8 que ela passou foram ok, atingiram, ou 7 de repente, não sei, 70% de acerto. É isso que você tem que avaliar. E também vai depender, claro, da relação risco e retorno e risco que essa casa de análise trabalha. Então, esses pontos que a gente conversou aqui durante esse curso, e foi a maneira que eu encontrei ainda com o meu espírito empreendedor, né, de visualizar isso. É uma caminhada, às vezes, muitos conseguem caminhar juntos, conversando, fazendo negócio com outras pessoas, tem gente trocando ideia. Eu não tive essa oportunidade, eu não sou um cara que nasceu dentro do mercado, e é difícil você encontrar alguém, pelo menos foi para mim, interessado no assunto, que goste do assunto, que encare isso como um trabalho sério mesmo, de pesquisa, por isso que eu até me intitulo como pesquisador, de se dedicar a entender. Todo mundo quer ter a Ferrari, projetar a Ferrari, mas antes de projetar a Ferrari, você tem que saber projetar um velocípede. Nessa caminhada eu encontrava às vezes as pessoas, falavam assim, pô, Rodrigo, e aí? Pô, queria conversar com o que eu queria ajudar, eu falava assim, igual tipo, eu na minha caminhada ali, cavando, né, buscando meu tesouro, e aí eu falava, poxa, faz esse levantamento aqui. Nunca recebi a resposta de quem eu pedi isso, né? A pessoa não apresentava levantamento nenhum, talvez achasse que era besteira, talvez achasse, não, eu quero logo a solução, mas eu, sendo franco, nem eu tenho a solução. Não existe isso, porque até quando você vem com essa solução pronta, você ignora isso daqui, ó. Ignora a mente. Parece que isso daqui é besteira, ó. É besteira, e a gente sabe que não é, né? Não tem como, não tem como. A mente é fundamental, né, nesse processo aí. Eu até comento com um amigo, falo que o super trader, o super investidor é o cara que ele tem. Eu vou excluir, não coloca aquele super trader, o super investidor, o cara que é cheio da grana. Não, não é esse. É o cara que até tem pouco dinheiro, mas ele tem um processo de gestão muito bom. Ele conhece a técnica e ele tem um controle emocional excelente. E conseguir esse equilíbrio aqui, eu pelo menos falo por mim, já falei, falo até no vídeo de introdução, não é fácil, é difícil, é um trabalho, é complicado. E a gente também, como qualquer negócio, não é porque você trabalha numa empresa e foi mandado embora que você é péssimo profissional. Não é porque você montou uma pizzaria e não deu certo que você é péssimo empreendedor. É isso que a gente precisa colocar na nossa mente. Não é o resultado que vai dizer se a gente é bom ou ruim. Não é isso, né?
porque existem variáveis, existem momentos, às vezes você pode ter sucesso dentro de uma empresa porque você também chegou na hora certa, estava no local certo, as pessoas que estavam em volta geraram uma energia que ajudaram nisso. Então, é só para acertar essa primeira parte aqui dessa aula, para a gente alinhar e lembrar disso aqui e não perder, que vamos dizer assim, é uma ideia que eu vendo aqui durante esse mini curso aí para você. Essa maneira de enxergar, de visualizar o mercado, né? Um pouco diferente. Talvez, acredito que seja, é diferente e espero que agregue aí muito para as pessoas. Vamos falar aqui agora do operacional, olha lá, seguindo aí, qual é o objetivo? A gente vai ter dados de entrada, né? Temos dados de entrada, estou citando alguns exemplos aqui, dados de entrada, e a gente precisa de uma ferramenta. Quem acompanha os meus vídeos já viu essa figura. Eu sou um cara ansioso, então quando eu estava já começando a elaborar esse curso, porque, lembrando, o curso foi muito motivado como uma forma de gratidão, de agradecer as pessoas que apoiaram esse projeto, pessoas que eu não conheço. Isso que é interessante. Muita gente inscrita no canal que eu não faço ideia. Isso é muito legal, isso é muito motivador para mim, isso me deixa muito feliz. E aí, elaborando, eu apresentei em um dos vídeos de fechamento que eu faço essa figura aqui. Esse funil que é a nossa ferramenta. A gente às vezes não pode confundir, a gente vive aí hoje num oceano de informações. E o que é estar bem informado? É ter muita informação? Muita gente criando canal, disponibilizando um monte de coisa. Se você tiver inscrito em 10 canais da área financeira, 8 mandam as mesmas mensagens. O cara pega de um canal, joga para o outro e repete tal. E aí, o que é importante? O que você vai utilizar? Né? Então, isso a gente precisa fazer esse filtro, é um trabalho importante de análise crítica aí. Né? E dentro das opções que a gente vai tirar, que vão aparecer nesse nosso funil aqui, o resultado a gente vai puxar uma, duas, sei lá, aí depende de cada um, e aí vai ter a tomada de decisão. Depende do capital de cada um. Falando até de operacional, tem muitos que vão ter estratégia. O cara tem 10 ações, né? 10 opções de ações para investir. Vai ter um que vai falar, pô, vou me pegar todo 100% do meu capital e vou investir em uma aqui. O outro vai chegar, vai pegar 100% o capital dele e vai dividir, se ele tem 10 mil, ele vai dividir 1.000 por 10 ações, que é uma maneira de diversificar. É uma maneira também. Eu poderia até falar aqui de teoria de carteiras, tal, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Portfólio, né? Não vou Markowitz, mas não vou entrar aqui. Então, vamos dizer assim, cada um vai montar a sua estratégia. Né? O que a gente fala muito aqui é a importância de montar uma estratégia. No início, eu acho às vezes interessante você trabalhar, sei lá, trabalhe com no máximo 5 ativos. É a minha sugestão. Trabalhe com no máximo 5 ativos, vai montando a tua carteira ali aos poucos, aí ganhou, está satisfeito com um, tira da carteira, coloca outro e aí vai fazendo. Né? Ao invés de abrir, ficar garimpando, compra tudo, opera tudo, qualquer setor, qualquer coisa, isso aí gera uma confusão. E aí, como você viu no decorrer do curso, às vezes é pegar os detalhes de determinada ação. Precisa de tempo, precisa ali, você tem os detalhes ali, que senão irão passar despercebidos. Então, essa é a importância aí, a gente vai ter que desenvolver, né? Eu acho que eu dei aí só, vamos dizer, joguei uma semente aí, acredito que tenha ajudado algumas pessoas a desenvolver essa ferramenta aqui, vamos dizer, essa ferramenta, eu não estou falando de um app, de uma plataforma, de um aplicativo que você vai baixar na loja da Google ou da Apple. Não é isso. É uma ferramenta que seja mental. Pô, qual é a minha regra? O que faz com que surge um sinal de compra para mim ou um sinal de venda. Vamos ver algumas coisas aqui, tipo, falando ainda do operacional, o que a gente deve fazer, né? Ver as principais notícias, lembra que a nossa empresa aqui, ela tem uma área de P&D, né? Abstrato, de forma abstrata, mentalmente, mas tem. Então, a gente vai ler as principais notícias, vai ver o que se interessa para a gente, o que é legal saber. A gente vai ter uma agenda de indicadores, e aí eu vou lembrar, ó, quem tiver interesse, sem nenhum compromisso, né? Quanto eu puder fazer isso, faço para mim, vou estar disponibilizando lá. Você vem aqui no meu site, averatrading.com, tá? Você vem em ferramentas, clica aqui em ferramentas, ferramentas e dados, vai aparecer aqui a agenda Avera. Ó.
E aí você clicando aqui, eu explico o que é, clica aqui no reloginho, explico o que é, você faz o teu cadastro, eu vou compartilhar a minha agenda com você, a agenda dos indicadores aqui. E aí, quando eu cadastrar esses indicadores para mim, você vai receber também. Mas você pode criar a sua própria agenda. Isso aqui é para quem tem conta Gmail, tá? Por favor, quem tem conta Gmail. Então, é uma alternativa para você saber. Por quê? Exemplo, quem opera, gosta de operar, comprar Petrobras ou PetroRio, quarta-feira tem divulgação de relatório do petróleo, estoque de petróleo, né? Isso feito nos Estados Unidos. Então é interessante você saber disso, o horário que isso acontece. Toda primeira sexta-feira do mês tem payroll, isso mexe com o mercado. Geralmente acontece se o mercado à vista ainda está fechado, mas é importante. Vai anotando aí, espero que durante esse curso aqui você tenha ficado aí com um caderninho aí anotando algumas observações. Também é bom ver as bolsas da Ásia, Europa, S&P Futuro, Brent e VIX. Vou mostrar aqui. E como é que a gente faz isso? Vamos por etapas aqui. Vou até fazer o seguinte. Para fazer isso, você pode consultar aqui o site da Bloomberg, né? Onde eu vejo de manhã cedo. Vem aqui no site da Bloomberg, aí vem aqui, ó, Commodities, ó, Commodities, estou passando aqui o mouse, vem aqui, aí eu venho de energia e consulta aqui, ó, preço do Brent aqui está sendo nesse momento aí alta de 0,19%, negociada a 42 dólares aí, ó, 42,80. Aí eu vejo isso de manhã, né? Também posso vir aqui, dou um voltar aqui, vou até baixar um pouquinho aqui para vocês verem o voltar. Vamos lá. Dou um voltar aqui. Venho aqui, ó, estoques, né? Vou ver aqui, ó, as ações. Aí eu venho aqui, ó, Dow Jones, o S&P 500, eu vejo como é que está durante o dia. Quando o mercado não abriu, o S&P 500 futuro, ele opera lá. Você já começa à noite no domingo, ele já está aberto, né? Antes do mercado abrir aqui, até o mercado futuro, que abre às 9 horas, o mercado do índice do dólar futuro, ele está aberto. Então, você vê aqui, ó, o mini S&P, ES1, vê aqui o código dele, ES1, ó. Ele está com alta agora de 15 pontos, está aqui. Tá? Você pode consultar e ver isso na abertura do pregão. Então, a gente, antes de começar a operar, poxa, como é que está o mercado? Você pode ver também aqui, ó, vou dar um voltar de novo aqui. Vamos lá, vou aqui, não, tá certo, estou aqui em estoques aí vou ver aqui, ó, na Ásia, como é que está o mercado na Ásia, eu vejo aqui de manhã cedo, né, vou olhar se o mercado fechou em queda, hoje fechou em queda, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, no dia, né, fechou em queda. Na Europa, como é que foi na Europa? Você vai consultar aqui e vai ver como que vai na Europa. Isso tudo porque você vai definir, porque você já estudou, vai definir o que você vai comprar, vai falar, poxa, de repente o mercado hoje está bom, eu posso entrar aí com uma ordem, vou comprar, ou vou vender, vou aproveitar a alta para vender uma determinada ação que eu tenho, porque você montou uma estratégia. Ok? E vamos seguindo aqui, ó. Eu tenho o gráfico do Ibovespa e ativos selecionados, e aí a gente mapeou suporte, resistências, níveis de Fibonacci, aqui está no operacional, ó. Vai marcar os principais pontos no gráfico do Ibovespa e em potenciais ativos para negociação. E uma coisa importante antes de começar a operar é avaliar o saldo, a garantia na corretora. Eu posso operar, o meu gerenciamento de risco, né? Quanto que eu vou aceitar perder? Eu vou entrar naquela operação, qual é o meu stop loss? Então, isso é pontos aí importantes para você fazer. Anota aí, eu acho interessante, é uma rotina aí, dia a dia, antes de começar a operar, né? E vou falar aqui rapidamente, muito rápido, é básico mesmo, do Ibovespa futuro. Por quê? O mercado futuro aqui no Brasil, na B3, né, na BMF, ele abre às 9 horas da manhã. Tá? E funciona até às 18 horas. O Ibovespa futuro é interessante para você ver, até para você já ter um sentimento, como é que o mercado deve abrir, se vai abrir em queda, se vai abrir em alta. É um sentimento, porque até 10 horas, que é quando abre o mercado à vista, tudo pode mudar. E aí eu resolvi mostrar aqui nesse curso, aqui, nessa aula operacional, como que é formado o código do índice futuro, porque você pode colocar lá no teu aplicativo do celular, né, passar a colocar, ou se você colocar já coloca ótimo, sensacional, mas como é que funciona? O índice futuro ele vence nos meses pares, né? Tá aqui o vencimento, ó, fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Para cada mês de vencimento ele tem uma letra. Então, no momento que eu gravo esse vídeo, em julho de 2020, a gente está negociando o Indique 20.
Estou olhando aqui o contrato, eu não estou falando para negociar índice futuro. Pelo amor de Deus, isso aqui é mercado de risco, né? Mais risco ainda do que ações. Mas eu estou mostrando para você colocar para acompanhar, vamos dizer, antes da abertura do pregão ou depois do fechamento do mercado à vista, às 17 horas, você poder olhar o índice futuro. Então, estou colocando aqui o INDE Q20, quer dizer o quê? Está aqui, ó. INDE, porque eu estou negociando aqui o contrato grande, se fosse o mini seria o WIN, mas o vencimento, mês de vencimento, qual é? Q, porque vai vencer em agosto. Estou em julho, o próximo vencimento é em agosto. E o ano que é 2020, ó, Q20, INDE Q20. Então você coloca lá, registra lá no teu aplicativo da corretora, coloca lá no teu aplicativo para você ver também, além das ações que você acompanha, para ver como é que está o índice futuro antes da abertura do mercado e depois do fechamento do mercado à vista. Então achei interessante compartilhar isso com você. Agora vamos mostrar aqui o seguinte, o que a gente vale a pena ver de manhã, às vezes, para começar, para se preparar, além, obviamente, daquelas ações que você selecionou, de acordo com o método, uma metodologia que você pode ter tido alguns insights assistindo esse curso aqui e definiu a sua metodologia. E aí você vai definir quando você vai comprar, quando você vai vender, baseado em algum critério, porque está testando um suporte, está batendo numa resistência, então você vai vender, porque rompeu uma resistência, você vai comprar. A gente não entrou nesses detalhes aqui, nesse mini curso. É mini curso, né, gente? Então vamos lá, vamos mostrar aqui sobre o Ibovespa, o índice futuro, o S&P 500 e o S&P 500 futuro, o mini S&P 500 futuro, que eu já comentei. Então eu vou pegar aqui o TradingView, tá? Estou aberto aqui, você já entrou na plataforma do TradingView, já se cadastrou. Deixa eu abrir aqui para ficar bacana aqui, para o gráfico não ficar muito apertado. Você já se cadastrou lá, não tenha medo, não precisa pagar, tem uma versão grátis. Se você tiver grana, paga. Lembre-se, não vale economizar, o negócio é ganhar. Qual o retorno que você vai ter? Avalie, de repente pode valer a pena. Tem uma questão também de gostar da ferramenta, de se familiarizar, achar melhor para trabalhar. Isso é gosto de cada um. Tem um cara que adora a Honda, o outro adora a Toyota, o outro prefere, não, eu gosto mesmo da Chevrolet e por aí vai. Difícil agradar todo mundo. Vamos lá, então o que vai acontecer aqui? Primeiro eu estou mostrando para você o gráfico do S&P 500. Você coloca esse código aqui, ó, o S&P SPX, aí você vai consultar o gráfico do S&P 500, vai poder traçar, você vê aqui, ó, eu estou acompanhando aqui um gráfico de 1 hora nesse momento que eu gravo esse vídeo. As linhas de tendência aqui nesse gráfico, tá? Tá aqui, ó. Isso aqui é uma figura que a gente pode até chamar, pode ser uma possível pá de ventilador, mas a gente não abordou esses detalhes, falei até na aula de introdução, mas mostrei só para matar curiosidades para quem não conhece. Você pode consultar aí nos livros. É um livro de análise técnica. Vou estar colocando descrição aqui. Coloquei descrições de livros aí no decorrer desse mini curso. E aí, rompendo essa linha, a terceira linha aqui, pode ser uma figura de reversão. Mas calma, né? Eu fico bem à vontade que o mini curso é atemporal, né? Você pode assistir a qualquer momento que esteja o mercado. Então, a situação aqui, eu vou ver o S&P 500, o comportamento dele. Ele está numa tendência de alta, está em baixa, está fazendo topos e fundos ascendentes ou descendentes. Eu vou estar acompanhando. Está num ponto de definição? Nesse momento aqui está num ponto de definição. Ele testou aqui por 2 vezes os 3.230 e não conseguiu. Então, essa é a situação. Depois, aqui na mesma plataforma, eu estou olhando o mercado fechamento. O mercado aqui ainda não abriu, certo? O mercado no Brasil abre o mercado à vista às 10 horas. Vi o S&P. Depois eu já posso ver o Ibovespa. Eu já boto aqui Ibov. Vai aparecer Ibovespa, que é Ibovespa Index. Aí vem aqui e vou ver o gráfico do Ibovespa. Ó. Aí eu posso jogar aqui, mudar o tempo, ó. Vou colocar aqui o gráfico diário, semanal, vou estudar o Ibovespa, vou ver onde está suporte, resistência. Vamos dizer, nesse gráfico de 1 hora aqui, poderia traçar uma linha de tendência aqui, ó, ligando esses fundos. Tracei uma linha de tendência. Então, esse é o movimento, vou ficar na expectativa. Tem um topo aqui mais em cima em 100.850. Será que ele rompe esse topo ou ele vai testar de novo a linha de tendência? Estou me preparando para o mercado. Aí vou anotando esses pontos, se eu estiver estudando, ou se eu estou pensando em lançar uma ordem, aí vou conversar com o meu agente autônomo de investimentos, vou entrar no aplicativo da corretora. O outro passo depois, viu o Ibovespa? Estou anotando aqui, ó, para compartilhar com vocês aqui, ó. Tá anotado aqui. Falei do S&P, vou ver o mini contrato do S&P futuro.
ES. Olha só o que aparece para mim. E-mini S&P 500 futuro. Aí clico aqui, ó, vou pegar o 1, tá? Eu pego um e vejo o comportamento dele, ele já está funcionando. De manhã cedo já está funcionando. Aí ele está lá, o mercado, o dinheiro não dorme, né, gente? E aí ele está lá já operando e vou ver, opa, peraí, como é que está lá fora? Só que aí bateu 9 horas, bate 9 horas, vai abrir o mercado futuro aqui no Brasil. O Ibovespa Futuro. Aí eu já sei o código, vou botar aqui INDE. Olha só o que a plataforma permite. Eu não preciso nem digitar INDE, que ele permite também, porque ele faz uma correção. É um gráfico contínuo. Ele corrige esse contrato, tá? Ao longo do tempo, tá? Ele corrige de acordo com a taxa de juros. Então, eu vou botar o INDE 1 aqui, ó, exclamação. Então, eu vejo aqui eu estou com atraso, porque minha plataforma não é paga aqui do TradingView, mas vou vendo aqui o comportamento. Vou expandir aqui, ó, gráfico de 1 hora também. Vou esticar aqui essa linha de tendência. Olha aí onde o índice futuro para mim está trabalhando. Só que aí vamos imaginar que já sejam 9,5. Eu falo, pô, o índice futuro abriu em alta, um exemplo, né? Ele está em alta aí, pô, então a minha expectativa é que o mercado aqui também abre em alta. Aí eu vou fazendo as minhas análises, né? Vou traçando a minha estratégia, o que eu posso fazer durante o dia, será que o mercado vai cair? Pô, se ele perder esse ponto aqui de 98.085, pode ser um ponto importante, pode reverter. Eu vou montando a minha estratégia para operar no mercado. É claro que eu vou ter que avaliar a minha ação. Geralmente, a maioria das ações da Bolsa, da B3, tem uma correlação positiva, né? Algumas com uma correlação mais alta, outras não, com o Ibovespa. Então, se o Ibovespa cair, é difícil. Se ele cair forte, é difícil alguma ação subir forte, é difícil, né? Então, mas eu vou montando a estratégia baseado nisso, vou vendo, pô, com o comportamento, porque eu estou vendo o quê? A carteira da Bolsa, como é que a Bolsa está se comportando, como que o principal índice da Bolsa brasileira está se comportando. Só que aqui eu estou vendo o índice futuro, então uma expectativa com relação ao Ibovespa. Como é que ele está se comportando? Viu o índice futuro? Beleza. Aí montei minha estratégia e me preparei, sem problema nenhum. Ok, pessoal? E aí aqui também vou consultar, eu quero hoje operar a Petrobras, um exemplo. Não, vou operar Itaú Unibanco. Pô, já estudei, já preparei, deixa eu ver o que eu vou fazer, é isso mesmo. Eu vejo aqui, tracei uma linha por aqui, uma linha de tendência aqui. Pô, parece que tem um triângulo aqui no gráfico de 1 hora, de 60 minutos, né? Tem um triângulo aqui, ó. Vamos ver para que lado que rompe. Se romper essa linha aqui, se ele passar, eu vou falar para o meu agente autônomo me ligar. Se ele passar dos 27,60, aí vou ter uma opinião como é que o mercado tá. Vou mandar o agente executar a ordem. Se ele cair aqui, se eu estou comprado, se ele romper essa linha, eu vou pedir para o agente autônomo fechar minha posição, porque eu comprei aqui embaixo, estou com ganho, quero proteger meu capital operacional. Montei a minha estratégia. Rodrigo, como é que faz isso? Aí você vai mexendo. Você vai mexendo na plataforma, você vai sabendo que linha de tendência de alta liga fundos, linha de tendência de baixa, que é uma linha de resistência, liga topos, coisas que eu já comentei, que eu comentei aqui durante esse mini curso. Ok, pessoal? Isso aí que eu queria mostrar. Vamos seguir, tem mais coisa aqui. Aqui não tem economia de conhecimento, não. Vamos comprar? Vamos. O que você fez? Analisou o cenário. Tem um cenário condicional para você executar uma compra. Precisa determinadas coisas. Lembra a questão dos padrões? Tem que determinada coisa acontecer para você ter um cenário, mesmo você sabendo que não tem certeza. O nunca existe. Então, o critério de entrada. Acionou um sinal de compra? Acionou. Acionou um sinal de compra aqui. Beleza. Chequezinho. Qual o valor de entrada? Eu estou pensando aqui, não estou pensando em day trade. Eu estou pensando em quem compra um swing trade. Compro hoje para vender daqui a uma semana ou 2 dias. Aí depende do resultado, da minha meta, da minha expectativa. Deu um sinal, um critério de entrada. Acionou. Qual o valor que eu vou entrar? Vou definir. Eu vou entrar com quanto? Qual é o percentual do meu capital? Mas aí lembra da primeira aula de introdução. Qual é a variação desse ativo? Esse ativo é um ativo muito volátil? Não, eu não aceito perder mais de 2% numa entrada. Pô, mas espera aí, se você não aceita perder mais de 2% do teu capital, todo do que eu estou falando, em um ativo, você tem que tomar cuidado, dependendo quanto que corresponde esse 2% de capital, você vai ter que fazer uma conta para isso. Porque senão
às vezes, um ativo muito volátil não é ativo para você entrar, porque se você calculou lá na primeira aula, aula de introdução, você vai falar, poxa, é que eu mostrei rapidamente, reconheço, mas lancei a ideia ali de você trabalhar com os dados para quebrar aquela ideia que a gente só usa gráfico. Aí você chegou à conclusão e falou, pô, isso aqui é um ativo muito volátil, eu não vou entrar nesse ativo. Aí você volta aqui, então esse ativo não vai estar sendo aprovado aqui pelo teu critério de entrada. Mas aqui, a princípio, vamos dizer, é um ativo que está ok, você deu ok. Se você definir o valor de entrada, você vai pegar e vai botar a quantidade. Definiu a quantidade. E aí, gente, é o ponto mais importante, na minha opinião. Qual é o seu stop loss? E aí eu tenho que lembrar, eu preciso lembrar de um amigo, Zé Roberto, e um dia ele falou para mim, Rodrigo, sabe qual é o problema das pessoas? Ele é um cara que trabalha no mercado financeiro, trabalhou a vida toda no mercado financeiro, não em mesa de operação, direto com renda variável, mas conhece gente da área, e ele falava o seguinte, Rodrigo, todo mundo olha para o ganho, ninguém olha para a perda. E por isso que eu acho assim, a primeira coisa para a gente entrar é pensar o seguinte, se der errado, eu aceito essa perda, aonde vai estar meu stop loss? Aí eu defini meu stop loss. Agora eu vou fazer uma projeção. Que valor esse ativo pode chegar se der certo? E aí eu cheguei à conclusão de que relação, retorno e risco. Vale a pena entrar? Vou entrar nessa operação. Então, isso aqui a gente precisa definir também. O stop loss é o plano B se der errado. Imagine quem acionou um stop loss quando surgiu a crise da Covid. Quer dizer, surgiu não, né? Deu o boom da crise da Covid em março, mas começou a dar sinais de venda no Ibovespa em fevereiro, na quarta-feira de cinzas, 26 de fevereiro. Quem acionou foi um alívio. Protegeu o capital. Essa é a ideia, é proteger o capital. Então, esse aqui é um esqueminha para a gente ter, né? Definir. Já apresentei também em um dos meus vídeos aí sobre o fechamento isso daqui. Feito isso, você vai executar compras, vendas, vai fechar a operação, vai ser estopado em algumas, vai ganhar muito em outras você vai se surpreender positivamente, pensava em ganhar 10%, vai ganhar 30% e por aí vai. Né? Vai ter alegria e tristeza, e aí você vamos para a melhoria contínua. Primeiro, eu montei um plano de trading. O que é esse plano de trading? O que eu vou operar, quando eu vou operar, o que eu vou colocar de capital em cada operação que eu entro, né? Qual é o valor que eu vou colocar. Vou para o pré-operacional. O pré-operacional que a gente acabou de falar, que eu chamei aqui, está dentro dessa aula de operacional, mas é isso aqui, ó, né? É se preparar, é o pré-operacional. Né? Ver os gráficos, me preparei. E aí vou executar, vou para o operacional. Executei seguindo essa regra aqui, ó, seguindo essa regra. E vou controlar isso. Está sendo satisfatório? Tá. Sigo aqui, pulo até esse plano de trade de novo. Vou executando. Não, o resultado não está satisfatório. Vou revisar esse plano de trade. Percebe agora porque eu falo em P&D, pesquisa e desenvolvimento? Não é para ficar bonito só não, é porque tem sentido isso. Né? Está relacionado a esse ciclo aqui, como se fosse um PDCA, né? É um ciclo para eu executo e reviso e depois faço a melhoria contínua. Tem um outro ponto que eu queria comentar aqui com vocês, o sistema e o critério. O que acontece? A gente vê o seguinte, o sistema sinaliza um trade. Aí, quais as situações que ocorrem? Acompanhe aqui comigo, ó. Vou botar aqui também. Você executa? Sim, executei. O resultado foi positivo? Foi. Você ganha confiança, mas precisa controlar o ego. É isso que acontece. Pô, eu sou bom, ganhei, estou satisfeito. Você executou? Sim. Resultado negativo? Pô, foi negativo o resultado. Atende todos os critérios? Atendi todos os critérios? Atendi. Sim, a perda faz parte. Olha lá. Necessário ajuste do sistema. Aí você vai avaliar necessário ajuste do sistema. Agora, a perda faz parte. A outra situação também é o quê? Quais são as lições aprendidas? Além de você avaliar a possibilidade de um ajuste no sistema, você vai identificar quais são as lições aprendidas. Outra situação, atende todos os critérios? Não. O que você precisa trabalhar? A disciplina.
Você precisa trabalhar a disciplina. Agora vamos ver o outro lado. Você executa. Você viu um sinal, o teu sistema deu um sinal de acordo com uma regra que você definiu, rompimento de um suporte, de uma resistência, de um cruzamento de média, seja o que for. Aí você não executa. O resultado é positivo? Sim. O que acontece? Gera frustração. Se o resultado é negativo, você começa a achar que o feeling é o melhor, tá? Então, isso aqui é só para ilustrar o que às vezes a gente pensa, o que acontece e ver como que é a importância aí do emocional. Tá aqui, ó. Como é a importância da mente, do emocional, do controle emocional. Ok? Eu queria compartilhar isso com vocês. E aqui é aquela questão do resultado final, em retorno e risco e percentual de acerto. Tá? Já comentei, mas estou relembrando aqui. Vamos dizer, você acerta 50% das operações, só que se você tiver uma relação de para cada R$2 que você ganha, você perde 1, você vai ficar positivo no final. Apesar de ter um percentual de acerto de 10 operações, você acerta 5. Mas como você ganha 2 para 1, fica positivo. Isso tudo aqui vai ser considerado o quê? Nesse seu processo aqui, ó. Nesse teu processo. Quando você fizer essa avaliação. Pô, eu acerto muito, mas o meu retorno, quando ganho, eu ganho pouco, e quando erro, eu erro muito. Aí você vai identificar isso no controle, vai revisar e vai ajustar o teu plano, né? Vamos seguir aqui. Aqui eu estou mostrando a nossa comunicação, né? O que eu penso para ajudar, né, as pessoas que estão acompanhando o mercado. Não é análise. É para ajudar as pessoas a ter um local que ele permita, opa, deixa eu ver o que aconteceu no mercado. Então, aqui um exemplo. Isso daqui não é um indicador, ó, em laranja. São os níveis de Fibonacci que eu tracei. E aí você vê os valores para cada nível. Como aqui é um movimento de alta, esses níveis de Fibonacci correspondem aos níveis de correção de um movimento de queda. Então, aqui eu tenho o nível de 38,2%, depois eu tenho o nível de 50% e depois o nível de 61,8%. Aqui eu tenho a máxima em um período, aqui no caso de 2020, dessa ação aqui. Aqui eu tenho a mínima dessa ação em 2020. Essa linha vermelha é a média móvel de 200 períodos, que eu expliquei na aula de média móvel. Eu expliquei por que 200 períodos, né? Também aqui, ó, volume e quantidade. Explico aqui essa média móvel, é uma média do volume em 21 períodos. E aqui é o volume, quantidade. Não é o volume financeiro, é o volume em quantidade, volume de ações negociadas. Aqui embaixo eu apresento o risco, que é em relação ao retorno diário da ação, que até a gente calcula no primeira aula de introdução. Na primeira aula de introdução a gente faz junto, eu coloco lá a tabelinha dos dados do Banco do Brasil, calculo o retorno diário, calculei só a média, mas eu poderia ter calculado o risco, a volatilidade desses retornos diários aí, né? Dos retornos diários. Embaixo eu tenho o retorno em 2020, no período que eu estou analisando. Eu estou botando aqui no ano de 2020. Ok? Então isso aqui é para facilitar a comunicação. Outro ponto aqui, vamos lá. Eu mostro esses mapas também do Ibovespa, Small Caps, também mostro esses mapas. Estou mostrando esses mapas com detalhe, aí você vê aqui o risco, tudo isso que a gente emite semanalmente para te ajudar. Tudo isso é o ponto de partida para a sua tomada de decisão. Para você começar, você buscou, recebe as informações, e aí você vai sentar e vai, opa, isso aqui é interessante. E, pô, essa ação caiu muito essa semana, por que caiu? Vou pesquisar. Essa ação está caindo muito no mês, por que ela é a única desse setor que está caindo muito? Vou pesquisar. E aí você vai trabalhando isso. E também esse mapa aqui do resumo do Ibovespa, tudo com objetivo, tipo, eu apresento o fluxo estrangeiro aqui, né? Para você verificar, tipo, buscar informação. Por que está com fluxo negativo? Qual o motivo? Você entender, e isso vai fazer parte do quê? Do seu controle, está aqui, ó, para você gerenciar o seu risco, a gestão. Vamos seguir, vamos lá? Para acabar aqui, ó, aqui também informação, destaques do dia, o pessoal que acompanha aí os vídeos de fechamento já conhece bem. Também o volume, ó, o volume médio diário do Ibovespa, 19 bilhões no mês de julho, um aumento forte aí em 2020,
de volume médio diário do Ibovespa, né? Também a gente mostra a oscilação diária máxima do Ibovespa. Olha a oscilação do Ibovespa na crise aí, ali no pico, em março, na crise da Covid. Olha só a oscilação, o pico. Tudo isso é informação para sua tomada de decisão, para você chegar e falar, opa, peraí, o mercado está nervoso. Não vou, nesse tipo de mercado eu não gosto de entrar, não vou entrar, porque o balanço é maior, ele sacode mais, e aí eu posso levar um susto. A outra informação que a gente disponibiliza também é esse gráfico aqui, ó, o fluxo acumulado estrangeiro, porque não são as linhas que movem o preço, são os players, são os participantes que movem o preço. E é o que a gente mostra, quem acompanha os vídeos de fechamento, os vídeos, os estudos que eu publico, lá no Telegram também, está aqui, ó, t.me/VeraTrade, se cadastra lá, você acompanha esse tipo de informação. E aqui também, ó, esse gráfico às vezes parece, pô, isso aqui é louco, não consigo entender nada. Busque os pontos fora da curva. Lembre-se da frase do canal Futura, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Por que que esses papéis aqui estão fora aqui dessa confusão? O que está acontecendo? E aí você vai buscar as informações. Você já tem esse filtro, já é interessante para você, já é bom, já é um ganho, já pulou uma etapa. A gente também tem feito um trabalho aí de radar de recomendações. Eu conto com o apoio de você para saber se, legal, estou usando, isso é importante. Que é o quê? A gente mostrar aí as ações mais recomendadas com base nas matérias publicadas em sites, Infomoney, Money Times, a DVFN e outros aí que surgirem. A gente está publicando essas recomendações, colocando o link para você poder ver a matéria, a fonte, sempre a preocupação com a fonte. Não é uma recomendação minha, de ninguém, é uma minha de ninguém não é minha, é feita por uma casa de análise, por um analista, e está lá aqui a fonte para você consultar, está pública, está no site, está na internet. Você pode consultar. O que a gente fez? A gente tratou essa informação. Tratou essa informação para você e para mim, porque eu uso isso também e estou compartilhando com você. Mapas. Também, de vez em quando, eu emito mapas aí, aqui no caso, aqui um exemplo, ações que fecharam em alta no dia 13 de julho com volume diário superior a 500 mil e superior ao volume médio. É mais um filtro. Então aqui eu vou comprar essa. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é você, a partir daqui, você falar, poxa, deixa eu ver o que está me chamando a atenção aqui. Vamos lá olhar o gráfico? Aí eu vou pegar, poxa, peraí, a IRB aqui teve um volume, o papel está caindo muito no ano, variação no dia aqui de 5,65, volume alto hoje acima da média. Deixa eu ver o gráfico. Aí, se você não é um especialista, você vai ligar para o teu agente autônomo, vai ligar para o teu analista, vai perguntar, pô, o que está acontecendo com o IRB aí? O papel está nervoso, tal, você acha que é uma boa? Aí você vai conversar com ele. Só que aí já reparou, você era cego, ficava, você, eu, qualquer um, precisava de alguém para ser guiado, para atravessar a rua. Não, você começa a ter a liberdade. Você é dono do negócio, você tem total responsabilidade, nós temos. Resumindo, gente, tudo suporte ao seu negócio. Essa é a ideia. Vem mais coisa por aí. Agradeço muito a você que assistiu esse mini curso até o final. Espero que tenha agregado. Não deixe de registrar o seu comentário, dar seu apoio. Entra lá no site, se cadastra. Está aqui o endereço, averatrade.com. Se inscreve aqui no canal do YouTube. Vem mais coisa. Tenho pensado, trabalhado em mais coisas, mas isso, claro, depende do público, da aceitação, da receptividade, as pessoas pedirem, né, buscarem mais informação, isso vai agregar muito. E também lá no canal no Telegram, t.me/averatrade. É isso aí, muito obrigado, agradeço muito, um grande abraço e até o outro projeto. Um outro projeto aí no futuro. A gente se encontra mais uma vez aí nessa parte aí mostrando, fazendo trabalho educacional, informativo e educacional, compartilhando conhecimento. Um grande abraço e até a próxima.